Olá, meus amigos, aqui é Eurico Cesarino, estamos começando mais um programa Log Brands e você que está aqui conosco aqui hoje vai ter o privilégio de receber uma matéria da Meg, uma executiva do Carrefour, que fala de e-commerce. Se prepare, aguarde um segundinho só e já voltamos. Bom, hoje eu estou aqui recebendo a Meg, executiva do Carrefour. Rapaz, a mulher, ela é a pessoa do e-commerce do Carrefour. Seja bem-vinda, Meg, ao nosso programa Log Brands. Muito obrigada, Cesarino, tudo bem? Muito ótimo. Meg, fala pra mim, e esse castelhano, da onde veio? Nasceu. Você é de que país? E fala um pouquinho dessa trajetória para nós aqui. Eu sou argentina, estou Que no Brasil há bacana. 8 anos. eh, bom, eu vim aqui por um ano a trabalho, me apaixonei e falei: Que bom, vou bacana. ficar mais um ano, 2 anos eu volto. São 8 já, Uau! né? Gostou? Gostou da É, feijoada? troquei Buenos Aires por São Paulo. Que bacana. 8 anos no Brasil. 8 anos no Bom, e Brasil. fala como é que você foi cair exatamente no maior varejista do Brasil aí, que é o Grupo Carrefour. Olha, foi uma jornada, e tanto, porque eu sou formada na Argentina, Uhum. organização industrial, que não existe aqui, mas é tipo engenharia de produção. Engenharia de produção. Aí comecei minha carreira em logística, no centro de Aham. distribuição da Avon, das maquiagens, Sim. sabe? E aí passei um tempo e fui para a Unilever. Fiquei em Uau! indústria no final 10 anos. Isso na Argentina também. Exato. Foi a Unilever que me trouxe aqui para o Brasil. Trabalhei Entendi. com Latinoamérica, com demand, supply, planning, logística, dados, tecnologia, muitas coisas. E aí, quando eu fiz 30 anos, deu aquela crise de e agora? Eu queria mudar. Eu via que o talento aqui em São Uhum. Paulo estava indo a áreas que eu achei super diferentes. Eu falei: mas por que não supply chain? Por que não logística? Por que a galera vai para startup, para banco? Eh, e aí eu decidi tirar um ano sabático. Finalizei, estava fazendo um mestrado na FGV, em cadeia de suprimentos, e fui para o MIT. E lá fui a Uau! entender Uau! de last mile, enfim, novas tendências, programar em Uhum. Python, coisas assim, que Que não lá lá faziam lá parte tá do meu sempre dia a muito à dia. frente, né, sempre, né. Exato, tanto que eles estavam super preocupados por varejistas de proximidade e mercadinhos, e-commerce, marketplace, N questões. E eu era como: "Uau, por Que que isso, né. tanto interesse em Latinoamérica?". Então, aí fiquei como assistente de pesquisa para o laboratório de Uhum. varejo e alimentos do MIT por 2 anos, remoto, Poxa, né. Eu contribuí aí com o diretor do laboratório, que o bacana. Dr. Chris Mejia. E quando eu voltei, decidi empreender. Empreender? Empreender. Uau, mas você tem uma trajetória fácil Sim, não. é. Uma hora aqui, uma hora Outra lá. lá. E, bom, eu voltei aqui para o Brasil e 4 meses antes do início da pandemia, comecei aí me juntei em uma startup que tinha alguns meses, Uau, e a minha função era estruturar a logística do campo para a cidade, eh, que e legal. estruturar essa logística do marketplace. Então foi a primeira experiência com e-commerce. Uhum. Então, toda a parte de produção, fulfillment, last mile, eu já acompanhei motorista na primeira e a última perna, Que legal. descarregando de madrugada para abastecer Ah, então isso restaurantes. é de fato a logística mesmo, é É, sim. na veia. Na veia, indo dormir 3, 4 da manhã, super cansada, e a galera não me entendia, porque eu cansada sai o espanhol, É né. isso. Mas deu super certo, só Que que aí veio a legal. pandemia e Explodiu tudo, né. aí a gente teve que se reestruturar, se reinventar. Acabamos fazendo alguns projetos, com algumas instituições para entregar produtos, em algumas Uhum. comunidades, como Heliópolis, Paraisópolis. Então, aprendi Nossa. também de logística especializada. E aí eu recebi um convite, para ir no grupo Uau. Big, que era o Walmart, É, que sei. estava Na em processo de migração para o turnaround. Big. Uau. E foi para estruturar a operação de e-commerce, que saía das lojas dessa vez.
Então, Mais uma mudança forte na sua vida. e aí, depois de pouco mais de 1 ano e meio, o Carrefour adquiriu o Grupo Vig, e aí eu me tornei a diretora de operações de e-commerce para varejo, Uau. clube de compras e atacado B2B, B2C. Que trajetória interessante, parabéns. Obrigada. Bom, na posição que você está hoje não deve ser fácil, né? Porque está no maior grupo do país, né? Um dos maiores grupos do país, né? Quais são os desafios que você enfrenta? Primeiro, porque você tem um Brasil inteiro nas suas mãos para atender, e venda online, que é um desafio muito grande no Brasil, principalmente. Bom, eu acho que a gente sempre escolhe o nosso difícil. Tudo é difícil. Mas você tem que escolher se apaixonar pelo problema, mais do que o problema, pela resolução, e seguir em frente. E eu identifico assim, muitos desafios que me mantêm sempre muito motivada, comigo, com meu time, com colegas, com parceiros, que fazem disso uma emoção, uma adrenalina que te mantém com constância no final. Tem vários desafios. O principal desafio, você fala, ok, operação de e-commerce que vem na sua cabeça. Tecnologia, dados. Mas um dos grandes desafios é pessoas. É mesmo. Olha que tudo é online, né? Porque imagina só, você define o começo de uma operação como que uma das operações que temos que é a mais relevante. Pegamos uma loja, utilizamos o estoque que está nessa loja para ofertar de forma online, tanto no canal próprio, que é o carrefour.com.br, quanto em parceiros. Você consegue entrar via aplicativo e pega o estoque da loja, você faz o pedido e recebe em casa, ou retira na loja. Então, você precisa treinar essa pessoa. Poxa, Ao gestor. Imagina alguém que há Uau. muitas décadas faz gestão de uma loja e tem muita experiência, domínio e conhecimento, volta para julho de 2020 e, de repente, você tem que liderar, como responsável de loja, uma operação física e de e-commerce. Então, quando eu falo de pessoas, é como que a gente treina, constrói em conjunto, porque não é uma baixada de linha, né? Você tem que fazer desse jeito e só vai. Você tem que co-construir com a pessoa, porque não é fácil, mas é muito mais fácil desenhar uma operação detrás do computador, que o conceito do MIT, que não sei o que, da experiência da indústria, blá, blá, blá. Perfeito. E falar para alguém, agora executemos desse jeito, que você entender a realidade da cidade de Teresina, entender a estrutura da loja, saber que, sei lá, é uma loja de shopping de 3 andares. Tudo é muito dinâmico. E que seu desenho não funciona, né? Verdade. Tem que ser adequado. Então, os desafios em relação a pessoas a comunicação eficiente, assertiva. O segundo, o perfil da pessoa que precisa dessa dinâmica de execução para se adaptar às mudanças, porque a tecnologia muda o tempo todo, principalmente em e-commerce, né? Principalmente no varejo. Exato. E-commerce do varejo, mais ainda. Deus do céu. E o terceiro ponto é entender que o canal digital é mais uma área da loja. Verdade. Faz parte do todo. Verdade. Então, não é uma concorrência, não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, quem tem mais expertise, domínio dessa operação de e-commerce é quem vive a operação. Tá? Não deve ser fácil. Então, coletar essa informação de volta para resenhar os processos é um grande desafio. Uau! Bom, você falando, você de até um arrepio, porque eu conheço bem essa operação e sei o quanto é importante. De fato, você está certíssimo. Acho que questão de comunicação, até porque a pessoa precisa adequar esse processo novo, né? A Dark Store, por exemplo. A pessoa vai comprar aqui, retirar lá, outros vão querer entregar em casa. E aí, como é que você... Hoje vocês têm quantas... Não vou entrar nesse mérito, mas assim, quantas pessoas estão envolvidas hoje diretamente no e-commerce hoje do Grupo Carrefour, se você pode dizer isso, e principalmente quanto a operação isso gera de
de funcionários atendendo esse grande volume, porque o Carrefour, inclusive, é normal, a pessoa abre, a primeira coisa que procura é Carrefour para poder comprar alguma coisa. É bem que volume mesmo, né? Sim, e de fato, um dos principais pontos do e-commerce é crescer com volume, Volume. porque senão Não faz a sentido. conta não fecha, né? A gente tem assim, números grandes, muito mais Muitos de números. 1.000 pessoas Uau. que operam de domingo a domingo, que você pode receber em casa ou retirar na loja de domingo a domingo, às 8 Entendi. da manhã, às 9 da noite. Então, e é muita gente que vai cobrindo esses horários de pico, de vale. Então, todo um desafio até ter essas pessoas respeitando a curva da demanda incerta dos Incerta. clientes. Porque até você já tem uma curva de demanda, quem trabalha com planejamento, Sim. já deve falar, nossa, mas como que não dá para desenhar? Dá. Mas aí você tem eventos que geram esses picos, como uma oferta ou uma campanha no piso, Uhum. que muda preço, alguma campanha que a indústria acorda com um parceiro e reflete E você é no nosso diretamente. estoque. Nossa. Carnaval, Dia das Mães, a Páscoa. Você tem a estacionalidade do Exatamente. dia a dia. É. O pagamento do 13º salário. Exatamente. Tem muita coisa. O Black Friday, né? Bom, nem falar. Black Friday É fora da curva, né? é fora da curva. Nossa, e a loja hoje se tornou uma experiência, né? A loja hoje do Carrefour, qualquer outro grande magazine, se tornou uma experiência. E aí tudo aquilo vira uma exposição para quem vai comprar no e-commerce. Né? Pô, a pessoa vai numa loja, vai pagar, deixa eu ir no site para poder comprar pelo site. Isso tem dado muito certo dentro do modelo Carrefour, até porque ela foi uma das percussoras desse assunto, né, dessa questão, né, de começar a fazer a experiência e trazer o cliente para o e-commerce. Isso traz, de fato, um retorno muito importante? Olha, acho que são dois caminhos pelos quais isso que se chama de observar, esse showrooming, né? Você Uhum. no showroom assiste tudo. A gente vê mais o caminho contrário, que é o cliente que entra no aplicativo para ver os sortimentos, preços, e logo vai e compra na loja física. Obviamente, tem uma grande conversão, que é comprar no próprio aplicativo, receber em casa ou retirar na loja. Mas também está quem quer olhar o que está no cardápio para aí eventualmente retirar, né? E comprar, porque quer testar. Dá para comprar produtos não alimentares no aplicativo. Então, quem comprou uma bike, por exemplo, talvez olha, fala, deixa que eu vou na loja, em vez de se bateu, né? Mas cada vez mais a conexão entre o físico e o digital ele é necessário, não só porque a gente fala de e-commerce, sino porque dá para desmaterializar algumas coisas físicas que a gente consegue colocar no app e manter essa pessoa acessando o app. Então, sabe aquele folheto das ofertas, das promoções? Sim. Hoje virou um grupo de WhatsApp. Hoje virou um bot que te manda um PDF, uma foto com isso, que você consegue inclusive ver no aplicativo. Então, o quanto que é importante essa integração da experiência do cliente para você dar opção, para você facilitar a vida dele. E isso, no final, que garante a recorrência dele. Verdade. Porque a gente come todos os dias, né? Todo dia e, de fato, quando você traz o cliente para perto de você, de fato, fideliza ele, né? Exato. Essa fidelização, né? Você tem que trazer para perto para fidelizar, mas você tem que cuidar da experiência dele. É verdade. Olha só a dica, pessoal. Olha a dica que a Meg está dizendo aqui. Não adianta você só criar um negócio para você vender a primeira vez. Você vai ficar no meio do caminho. Não, porque senão a sua mentalidade é de curto prazo. Você vai adquirir muitos clientes na sua base, mas se você não entrega o que promete, e você sabe que um dos principais pontos se conecta muito com logística e abastecimento. Um pedido que chega tarde, um pedido que chega incompleto, dá uma chance, dá duas, a terceira falou. Perfeito. Não quero mais, e tem muita opção. Tem muita opção. Então, é super importante trazer
na sua base, mas cuidar dele com essa experiência. E a experiência não é só um design bonito, uma coisa Uhum, maravilhosa, é fazer o básico bem uhum. feito. Fazer sempre bem feito, né? Isso o nosso CDO fala muito. Não, mas não tinha como dar errado, né, com uma pessoa que tem a trajetória que você teve, né? Você foi buscar informação lá no MIT, e aí foi para uma startup que testou, né? Você testou. E agora, dentro do Carrefour, você tem todo esse volume de informação, de dados, né, que você gera, e aí os clientes, principalmente que são consumidores, tem uma certa cria certa empatia com a marca, né? Porque a marca Carrefour é muito tradicional, né? De muito respeito no mercado. E aí, como é que consolidar esse cliente e manter ele sempre lá em cima? Porque hoje você olha alguns os grandes varejistas hoje disputam o espaço, mas não tem jeito, tem aquele cliente que fala: "Eu só compro aqui". Como é que faz para manter esse cliente sempre voltando? Porque o Carrefour tem uma série de estratégias, né, para poder manter o cliente, né. Bom, o Carrefour tem uma equipe ótimo, super bem liderado de dados e profissionais que mudaram muito o perfil ultimamente. Teve assim uma grande mudança, inclusive esse mindset de a gente se enxergar como uma digital retail company. Ah, olha aí o diferencial. Então, conseguir atrair talento, entender que o cliente tem diferentes momentos de compra, né, junto com Sim. time de marketing, de dados, esses times conectados trabalhando para falar: olha, o cliente talvez nesse momento de país, de conjuntura econômica, ele vai se aproximar mais dessas marcas ou dessas bandeiras. Mas para essa compra de indulgência, ou uma coisa rápida, Uhum. praticidade, ele vai se aproximar mais desse outro formato, dessas outras bandeiras. E como a gente tem cobertura nacional, Sim, tem esse grande desafio, né? Porque um sim. cliente que está em Salvador é diferente do perfil de compra dele de quem está em São Paulo. Rio Grande do Sul, né? Nossa, Porque é completamente. raro encontrar erva mate no, em Difícil. Salvador. Eu procurei e não achei. É mesmo? Tá vendo a experiência. Mas assim, essa complexidade, inclusive de sortimento que você oferece online, isso precisa ser muito estudado e muito trabalhado. Acho que ainda não Uhum. está no estado da arte, que tem muito caminho para andar, mas isso começou tudo com uma mudança de como a empresa se enxerga nesse ambiente, Uhum. do papel e ambição, né, que quer Legal. ter essa Verdade, empresa de varejo, verdade. que é também digital e não significa só que vai vender no e-commerce, pelo contrário, esse termo muito mais amplo. É digitalizar tudo que puder para você ser eficiente, eh, para conseguir ter melhor esse cliente que não quer perder tempo com coisas e quer receber tudo que ele quer e precisa. Nossa. Bom, e aí o desafio não, a grande oportunidade que existe por trás de quem está pilotando o e-commerce, né, porque você não vê o cliente, né, você vê o dado dele, você conhece o cliente através da informação que ele te passa ali. E aí muitas vezes você tem que saber lidar com isso, com o cliente que hoje não compra, de repente sumiu, né. E aí esse trabalho de angariar o cliente, de procurar saber a experiência dele, tem muito a ver também da qualidade do dado que é trabalhado em cima disso, né, porque até porque o e-commerce é dados, né. Isso, para ter informação em escala, para justificar, para embasar, planos de ação, business case, investimentos, dados é fundamental, tá? Tomar, Fundamental. não é só o dado, sino analisar o dado, É, com compreender certeza. e tomar uma decisão no final. Eh, Isso é super importante. Mas também existe a experiência do dia a dia na loja, dos nossos colaboradores que Uhum. trazem essa visão, essa informação. Olha só, Porque verdade. as coisas no final se complementam. É diferente você Uhum. colocar um dado e eventualmente uma foto do que está acontecendo, Sim, sensibiliza muito mais. verdade. Eh, então, quando você falou dos seus clientes, eu enxergo dois clientes. Boa, Um, verdade. nós aqui somos os clientes que fazem as nossas compras, queremos receber nosso jantar, café da manhã. Para mim, outro grande cliente é o picker, porque ele representa o cliente na loja quando vai escolher e fazer a sua compra. Ele vai escolher o melhor que ele vê,
o melhor que estiver Olha exposto do só, que estoque. bacana. Então, a experiência dele me importa. Se ele consegue fazer um trabalho sem atritos, focado, se a tecnologia atende ele, se o cliente que retira na loja não fica triste ou estressado com ele por algum motivo, se o mesma experiência do entregador. Isso para mim importa muito. E parte do meu time só se dedica a melhorar a vida do picker, porque quem representa o cliente fisicamente Sim, sim. nessa compra digital. Nossa, parabéns, porque eu eu atuei em algumas empresas e o grande desafio nosso, também uma empresa chamada Tokstok, né? E um dos trabalhos que a gente tinha era exatamente isso. O cliente ele pode até escolher por compra por internet, por compra por televendas, mas é o atendimento final que vai fazer concluir a venda ou não, ou ele vai desistir, né? Simplesmente. Parabéns, eu acho que essa é uma grande frente, principalmente quem trabalha de e-commerce, fala assim, compra pela internet, o cliente que receba na casa dele. Bom, aproveitando ainda, falando dessa questão da última, do atendimento, né, ali, nós temos hoje aí o CX, né, o Customer Service, o Experience, e também temos também aí a questão principal, que é o treinamento que você comentou muito bem no início. Como é que consegue treinar o tempo todo a equipe e manter sempre em alto nível? Porque sabemos que se não parar o tempo todo fazer treinamento, esquece, né? Vai se perdendo ao longo do caminho. Como é que faz para poder manter? É com loja fechada? É com momentos de paradas? Como é que funcionam os treinamentos? Bom, a gente começou esses treinamentos em setembro de Recente? 2020. Ou seja, imagina tudo que a gente passou, de ser 100% virtual, no Zoom, Uau! até conseguir as primeiras turmas de colocar numa sala de aula com uns 2 metros de espaço, Espaço. lembra? Janela Isso. aberta, máscara, tudo. Meu Até hoje a Deus. gente conseguir colocar grandes grupos em um auditório para contar, para treinar, falar. O treinamento, assim como essa experiência de e-commerce que a gente fala, experiência de cliente com compras, que é omnicanal, também se aplica a treinamento. Uhum. Então, pessoas que a gente tem plataformas de treinamento virtual que conseguem traquear o que Tá. cada um fez, o que cada um aprovou, assistiu e quanto tempo. Hum. Mas isso sozinho não é Só suficiente. é. A troca, uma Sim. conversa numa sala de aula, ainda é importante. Envio de pílulas, né? Lembra essa dica aqui, lembra que Uhum. envio de boletins por e-mail, nos canais de chat oficiais da companhia e Uhum. outros pontos são super importantes. É a repetição Sim, do conteúdo de diferentes formas. a Tem pessoas qualificação. do time que gravaram vídeo estilo TikTok. Por TikTok, quê? Cara, a turma as que redes sociais. trabalha Usando o celular. usando celular. Segundo ponto, tem muitos jovens. Então, Sim, imagina, sim. você passa o treinamento de como operar um sistema de picking, que é um celular, com um PDF de 30 páginas. Para alguém que tem que coletar um pedido em 8 minutos. Sei bem É que é uma vida. isso. É isso aí. Então, Dinâmica muito forte. a gente tem que ir entendendo essa dinâmica e a rotina da pessoa ir adequando. Tá? Inclusive, trazendo o fator ESG, Uhum. respeitar a diversidade. Então, tem que ter esses Uau. vídeos legendados, sempre que possível. Ainda não conseguimos avançar mais nessas diferentes formas de comunicação, mas isso é uma coisa que está no plano. Então, Que legal. treinamento e repetição é adequar o momento e a É rotina verdade. do colaborador e fazer isso com muita constância. Né? É. E o resultado você vê sempre no final, né? Porque é o que você falou, 8 minutos às vezes parece muito tempo, mas quem está fazendo o picking é uma loucura, né? Mas parabéns. E de fato tem que ter muito bem treinado, porque o processo vai dizer isso no final, né? E fala uma coisa, e quando nós olhamos para essa questão da última milha, né? Falamos que não ia falar muito sobre isso, mas você tem hoje esse desafio do e-commerce sempre é a entrega, né? Sempre é puxar a qualidade da entrega, às vezes porque tem a logística reversa envolvida tudo isso.
Como é que tem sido isso, não desafio, né? Esse modelo hoje para o Carrefour voltado para a última milha, né? Porque aí você está envolvido com o fornecedor de transporte, aí uma série de outros parceiros juntos, onde você tem que vai garantir a qualidade que tanto está preocupado em ampliar, de aplicar dentro da empresa para que chegue o melhor produto na casa do cliente. Olha, o time que conduz a última milha é, é um time que tem muitos desafios, né? Uhum. Um deles, Muitos. obviamente, a gestão das transportadoras, tecnologia para orquestrar tudo isso. Sim, E o grande desafio é ir cada vez mais encurtando os prazos de entrega não tenha e dúvida. estendendo a janela de entrega. Então, Nossa. assim, é uma frente que vem evoluindo muito, que a Uhum. gente aposta muito em 2024, porque o Uhum. cliente quer receber ainda hoje, Sim. no final da tarde. Então, o, o trabalho que temos em conjunto é a tecnologia, os dados que precisamos viabilizar para ganhar essa agilidade, tá? Entendi. Mas é um desafio incrível, né? Quem está conduzindo, a gerente da área, porque no Carrefour o time de Last Mile faz parte da estrutura de supply chain. Então, o bebê da fonte, né? Porque Entendi. é Isso aí. justamente a área estrutura que olha a Sim. cadeia como um todo, Sim. né? Então, operações de e-commerce está dentro da estrutura do digital e trabalhamos em conjunto com muita parceria. Bacana. Eu acredito que seja não é um desafio muito grande. Agora, o facilitador do Carrefour é que vocês estão em toda a rede nacional, né? Essas dark stories ajuda bastante. Agora, quando a gente fala exatamente de um modelo de uma mulher estar à frente de um desafio tão grande, desafio não, mais uma vez, deixa eu trocar aqui, de um trabalho como executiva no Carrefour, um momento tão primordial, né, do país, essa mudança, tudo, e aí olhando para você, vendo você com essa força que você tem aí né, de ajudar, de desenvolver pessoas, você está sempre focado em falar de pessoas, qual é o recado que você dá para essa mulherada que está aí, que está querendo galgar uma posição de executiva e que está buscando, estudando, e você foi buscar estudar lá fora, veio para cá e colocou a sua vida para poder fazer um teste de startup. Qual, qual é a dica que você dá para quem está querendo chegar na posição que você está hoje? Não vou falar aqui uma dica, senão que me ajudou, tá? E Uhum. aí, quem quer assumir como dica, fica à Ok. vontade. Primeiro, obviamente, é a preparação. Se preparar muito. Para ter domínio, conhecer, e não falo só de estudar e em um livro, ou em um PDF, ou fazer uma pós, etc. É ir onde as coisas acontecem. Aprender e Olha fazer só. junto, tá? Então, quando alguém fala de roteirização, não, porque tem os modelos A, B e C, ok, ótimo, estuda, mas no final, senta do lado da pessoa que faz. Tenta Verdade. acompanhar o motorista nessas rotas. Então, por que eu falo isso que parece óbvio, mas às vezes tem mulheres, inclusive, que tem muitas mulheres trabalhando comigo no Sim. meu time e dentro do Carrefour, ai, mas eu não sei. Vai, conversa, porque sempre tem um colega que quer te ajudar, mentorar. Então, tirar, às vezes, a vergonha de. Eu não falo, não sei, ninguém me contou, então fica aqui. O E não, vitimismo, e né? não, não vivo a experiência. Então, vai com confiança. Vai. Se você pergunta, alguém vai te explicar. Se Sim. pergunta uma coisa que não procede, vai falar: olha, a próxima não faz assim, faz de outro jeito. Mas vai desenrolando um pouco. Bacana. Ter mentores é Boa. uma coisa Boa. muito boa. Quando estão nos meus primeiros passos na carreira, eu comecei numa empresa que tinha muitas mulheres. Então, talvez o meu começo de carreira foi diferente de várias, porque Sim. a Avon tinha e tem muita diversidade, Unilever ainda mais, talvez. Então, nunca tive esse viés de, não, porque homens, mulheres e tal, liderança. Você Para mim, sempre olhou para líder é líder. frente. É isso aí. Então, isso me ajudou bastante nos primeiros 10 anos de carreira a não ter essa Vou olhar isso aí. questão de viés de não achar meu lugar porque eu era mulher. Mulher. Obviamente, eu sei
e vivo como time, dentro e fora, e como estudante, N questões, que existe um desafio ainda, tá? Mas eu convido as pessoas que querem continuar evoluindo na carreira a assumir o desafio de ser protagonista e Olha correr só. atrás. Então, não sabe como fazer? Pergunta para alguém no LinkedIn, É isso encontre um aí. mentor, uma pessoa que você admira. E não falo só de mentores que são mulheres, Uhum. falo de diversidade, Sim. O oposto é porque importante, né? não, é super necessário. Uhum. Então, eu acho que o fato de você querer É isso aí. e assumir essa coragem de ir atrás é o fundamental para desenvolver carreiras em áreas que são mais Sim, que tem menos representatividade feminina, exato, né? como logística, operação, cadeia de suprimentos, abastecimento, nossa. Mas Que e legal. também dica para os colegas homens, fiquem atentos para ver com quem vocês conseguem trabalhar junto, puxar para conversas, fiquem observando, porque às vezes a gente não percebe, Olha a dica, hein, né? olha a dica. Olha só, você perceber bem aqui que existem alguns pilares que a Meg trouxe aqui, tá voltando exatamente daquilo que ela é. Ela é desafiadora, ela vai para cima de desafios, principalmente, né, não olha essa questão, e principalmente a questão de desenvolver pessoas. Acho que isso é uma marca muito forte sua e ficou muito latente aqui, né. Meg, nós estamos num momento muito diferente na economia mundial, o seu país, como o meu país, enfim, mas a gente percebe que a logística tomou uma posição muito estratégica em qualquer parte do mundo e em qualquer negócio, né. Hoje nenhuma empresa ela consegue dar passo sem pensar primeiro na logística, porque antes só pensava em custo, né. Como é que você vê essa questão mundial e olhando para a logística hoje como um ponto fundamental de qualquer critério de negócio que você cria hoje? A logística tem ganhado um espaço enorme na mesa de decisão, inclusive, porque não é mais uma área para reduzir custos, não é só enxergar como despesa, senão também como criação de valor. Não é à toa que a Uhum. última milha cobrou tanta relevância na mídia, né? Porque é um fator decisivo para quem quer comprar um produto ainda hoje, né? Mas eu acho que, na verdade, o que eu enxergo que a logística tem um papel cada vez maior na criação de valor, tem novas tecnologias que estão ajudando bastante a desbloquear Uhum. esse valor, inteligência artificial, Sim. robotização, uma série de questões, blockchain, inclusive para Uhum. ter a traçabilidade e mostrar o quanto que foi difícil esse pacote chegar a um lugar ou esse diamante ser entregue, Perfeito. procedentes demais. Mas eu acho, inclusive, que o que mudou, o que se exige das pessoas executivas que estão na frente dessas Olha que cadeias. legal. Porque há uns anos atrás, você precisava, tô falando de muitos anos, tá? Não os últimos 5. Só ter experiência. Ou seja, você poderia liderar uma cadeia de suprimentos ou liderar a logística de algum lugar se você tivesse pelo menos Básico. pelo menos Hum. 15, 20 anos de experiência Sim, para vivenciar tudo isso. sim. Hoje, esses profissionais precisam saber um pouco mais de outras áreas, Uhum. encurta essa experiência mediante aprendizagem, Perfeito. e inclusive tem algumas coisas que antes você precisava estudar no detalhe, que hoje Uhum. É, uma inteligência artificial resolve, né? exatamente. Então, o quanto que, enquanto a logística toma um papel estratégico, o profissional que conduz essa logística precisa também Também se atualizar. crescer nessa cadeira e ter mais recursos para olhar para o futuro, se Uhum. adiantar o que vai acontecer. Então, a logística para de ser só uma despesa, uma procura absurda por redução de custos, Uhum. para trazer valor, fazer utilização, criar serviços, personalizar. Então, esses são alguns desafios. Não tira do custo, né? Eh, Sabemos. Certeza, né? Isso não vamos ser ilusos. Mas tem muitos mais pautas agora para discutir que Sim. só e justificar porque aumentou, porque reduziu o custo, tá? Exato, exato. Uau, trouxe você trouxe assim
um detalhamento fantástico, assim, eu acredito piamente nisso, por isso que a ideia do programa Logo Bem foi também essa ideia de desmistificar não só a questão do que era a logística e carregar caixa, mas também a se atualizar também, né? Porque hoje, até porque hoje você sozinho já não faz mais nada, né? Antes você vivia 15 anos tendo uma empresa, fazendo tudo sozinho. Hoje em dia, dificilmente você consegue dar um passo, né? Nós estamos aqui com a Meg, diretora de e-commerce do Carrefour, e que aula aqui falando de e-commerce, gente. Olha só, esse sotaque ainda, espanhol, castelhano, fica mais fácil. Fala uma coisa, já foi procurado aqui para você dar aula aqui de castelhano para alguém? Já ajudou muitos executivos? Olha, para dar aula de espanhol, não. Na verdade, me ofereceram dar aulas de português. Ah, Eu foi? receber aula, né? Ah, é? Sério? Você Nossa, fala tão bem português? mas nossa, no começo. Faz pouco tempo que você está aqui também, né? Não, mas no começo eu não entendia nada. Nada, né? Nada. Tanto que eu ia no restaurante de cardápio e pegava o misto quente. Eu não conseguia falar pão de queijo. Meu sotaque não dava. Então eu não passava vergonha em público. Então eu ia aqui no básico. Mas eu vejo quantos profissionais cada vez mais falam espanhol, porque tem muita função que é aqui baseada no Brasil, que Sim, atende a América Latina, sim. e eu tenho uma pequena inveja de quão rápido os brasileiros falam espanhol. Fala rápido. E a inversa é muito mais difícil. A língua brasileira normalmente dizem que é mais difícil, né? Mas você está indo bem, parabéns. Obrigada. O programa Logo Brands trouxe aqui a nossa excelentíssima Meg, né? Nós tivemos um bate-papo muito agradável aqui, falando de e-commerce, de inovação, tecnologia. Quero agradecer a você, foi muito bom você aqui, e quero deixar uma provocação para você, de uma próxima vez que vier aqui, falar do time, falar um pouco de liderança, de como você atua, porque eu adorei falar, você tem brilho nos teus olhos quando você fala de liderança, queria que marcasse uma vez para você vir aqui e falar do seu time. Muito obrigada, Cesarino, pelo convite. Com certeza, estou super à disposição para conversar e trazer um pouco mais do que às vezes só aparece, não sei, na mídia ou em algumas matérias, e conversar abertamente. Eu gosto de dividir bastante o que eu faço, até porque outros fazendo isso, eu também consigo aprender, Sim, incorporar. Então, sim. como você falou, é uma questão de aprendizagem em comunidade. Legal. Então, super feliz de Obrigado. ter vindo aqui a conversar contigo. Obrigado. Bom, você está aqui na região de Alphaville, Barueri, toda a região de São Paulo. Nós estamos aqui na Náutica Digital, uma produtora local de eventos, principalmente de gravação, de network, conexões. Que a Náutica tem um espaço para você que quer fazer negócio. O programa Logo Brand agradece você e espero você numa próxima oportunidade. Fique com Deus e até lá.